pouquinho agora sobre segurança. Muitas vezes a gente pensa que a segurança é só aquela que a gente está andando na rua ou dentro do carro, de casa, mas hoje um dos crimes que vem crescendo muito são os crimes cibernéticos. Quais são os mais aplicados nos dias de hoje? Você sabe? Como identificar que se trata de um golpe? Existe algum modo que a gente pode denunciar isso? Para esclarecer essa e também outras dúvidas, aqui no nosso Sempre Melhor trouxemos um especialista no assunto, o delegado Gustavo Mesquita. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui falando com você, Bárbara, e com todos os amigos e amigas da Rede Mais Família, aqui tentando esclarecer um pouco sobre esse assunto tão importante que são os crimes cibernéticos. O que são os crimes cibernéticos? Já vamos começar por aí, delegado, para a gente poder, então, trazer e especificar certinho quais são esses crimes. São aqueles crimes praticados por meio digital, que utilizam a internet, os meios virtuais, como instrumento para a prática desses crimes, dessas condutas. Visando, de um lado, você vai ter os crimes patrimoniais, como as fraudes, os próprios furtos, quando ocorre uma subtração diretamente de uma conta, transferência de valores de uma conta. Então você vai ter, de um lado, diversos crimes patrimoniais, que são crimes cibernéticos, mas também existem diversos crimes contra a honra, por exemplo, crimes contra a liberdade, crimes contra a própria vida, muitas vezes, os crimes contra a honra, as ofensas, as calúnias, as injúrias praticadas por meio da internet, que são cada vez mais recorrentes. As ameaças, que são crimes contra a liberdade pessoal. Então, existe toda uma gama de crimes que são praticados hoje por meio da internet e com o advento cada vez maior da conectividade, do uso da conexão das redes sociais, as pessoas mal intencionadas, infelizmente, acabam utilizando esses meios para praticar ainda mais crimes. Dentro de todos esses que você me falou, dos crimes cibernéticos, qual que é o mais comum que vem acontecendo aqui nos últimos tempos? Olha, os crimes virtuais, os crimes cibernéticos, de uma maneira geral, têm crescido muito. A gente tem um dado aí de que, no último ano, o aumento foi de 300%. Uau. Isso somente do que é notificado. Se a gente considerar que tem uma grande parcela de crimes que não chegam a ser registrados, a pessoa não chega a noticiar para a polícia, esse número vai aumentar ainda mais, né? Hoje, o que está muito recorrente, todos nós sabemos, diariamente a gente se depara com essas tentativas ou de conhecidos, são as fraudes virtuais, os golpes cometidos por meios virtuais. E aí tem diversas maneiras, tem aquele crime onde se ocorre o hackeamento do WhatsApp da pessoa, A pessoa consegue, por meio de um SMS que envia para a vítima, e aí, por meio de uma engenharia social, a vítima fornece aquele SMS para o criminoso. De posse disso, ele começa a utilizar o WhatsApp web e passa a pedir valores, pedir dinheiro para os seus contatos. Também tem outra modalidade em que a vítima, de posse do seu próprio número, ela coloca o número, uma foto de determinada pessoa, número, né, também todo mundo já deve estar familiarizado. Ah, meu amigo caiu nesse. E fala, olha, eu mudei de número. Semana passada, Mãe, olha só. mudei de número. Eles conseguem, por outros meios, por bancos de dados vazados, informações dos contatos pessoais dessa pessoa e passam também a pedir valores. E muitas vezes as pessoas acabam sendo vítimas desse crime. E a parte ruim, de fato, desses crimes é que é muito difícil a gente recuperar os valores, os prejuízos, porque na grande maioria das vezes, os autores, os criminosos que praticam esses crimes estão dentro dos presídios, esses números eles vêm dentro dos presídios. Infelizmente hoje nós temos essa situação em que os celulares dentro dos presídios funcionam, tem um sinal até melhor do que fora. Né? Isso é absurdo, que a gente tem esse tipo de situação que precisa mudar, o poder público precisa coibir isso daí. E também as contas receptadoras desse dinheiro, as contas beneficiárias, na grande maioria das vezes também são contas de laranja, que são utilizadas somente para esse tipo de crime. Então, o ideal é que as pessoas se conscientizem das maneiras de prevenção para que não sejam vítimas e sofram esse tipo de prejuízo. Quais seriam, então, né, as prevenções que nós poderíamos fazer para não cairmos nesse golpe? Claro que a gente hoje está um pouco mais antenado com o que está acontecendo, tem mais informação, mas ainda tem muita gente que acaba caindo. Então, como se prevenir? Olha, a primeira recomendação que eu gosto de dar é o seguinte: a pessoa que estiver utilizando a internet, seja para os relacionamentos pessoais, seja para realizar uma transferência bancária, para pagar uma conta,
O ideal é que ela sempre permaneça vigilante e atenta. Muitas vezes as pessoas elas têm a falsa sensação de quando você está na internet, você está na sua casa, e você pensa que você está numa situação de segurança. O ideal é que todos pensem, quando a gente está navegando na internet, seja onde for, nas redes sociais, no seu aplicativo bancário, da mesma maneira como a gente está na rua. Quando a gente transita, por exemplo, no centro de São Paulo de madrugada, né? Onde a gente vai estar sempre alerta e sempre atento. Nas redes sociais é a mesma coisa, a gente tem que permanecer alerta, vigilante e com a guarda alta. Se a gente fizer isso, a gente já reduz bastante a chance, por exemplo, de clicar num link suspeito que é enviado. Evite clicar num link onde você não tenha a certeza da sua veracidade, da sua certificação, né? Desconfie sempre dessas mensagens que pedem para fornecer SMS, para fornecer os seus dados pessoais. E aí existe também algumas travas de ordem tecnológica mesmo nos seus dispositivos que sempre é bom também você adotar. Por exemplo, a realizar a autenticação em 2 etapas no WhatsApp, é possível, no Instagram também. Diversos aplicativos utilizam essa autenticação em 2 etapas. Utilizar também softwares, aplicativos de autenticação digital. Ao invés de você digitar os seus dados, você vai ter a autenticação digital já automática, isso também ajuda. Realizar também uma outra trava, que é a inserção de senha no chip. É o SIM do próprio chip. Nos aparelhos tanto Android como também o iOS, é possível você entrar nas configurações e ativar o SIM do seu chip. Então isso vai dar mais uma trava também de segurança. E como a gente pode fazer a denúncia caso ficamos sabendo desse crime, aconteceu alguma coisa, acabei não me prevenindo e caí no golpe? Onde eu posso fazer a minha denúncia? Se infelizmente ocorrer da pessoa ser vítima, sempre comunicar imediatamente a Polícia Civil, e aí esse boletim de ocorrência hoje pode ser feito por meio físico, nas delegacias de polícia, mas também na delegacia eletrônica, que tem a mesma validade. A pessoa pode entrar na delegacia eletrônica da Polícia Civil e registrar lá um boletim de ocorrência, noticiar os fatos e esse crime vai ser investigado. É absurdo falar que cresceu 300%, né, esses crimes. Hoje já tem até delegacias que é só para isso. Só cuida disso, né, Sim, nós temos na Polícia Civil, nós temos uma delegacia especializada na investigação de crimes eletrônicos, né? E também as outras delegacias, mesmo territoriais, elas também têm a competência, a qualificação para investigar esse tipo de crime. Nós temos hoje uma delegacia especializada nesse tipo de investigação. Porque sem dúvida alguma, um grande desafio para as forças policiais, para o Poder Legislativo, para também que a gente tenha as leis que acompanhem o avanço desse tipo de criminalidade e da sociedade como um todo, né? O crime organizado, ele atua onde está o dinheiro. E hoje, os crimes virtuais são, infelizmente, uma grande fonte de recursos ilícitos. Então, hoje, o crime organizado está atuando de maneira muito firme, de maneira muito contundente dentro dos crimes cibernéticos. E, infelizmente, a gente tem que combater isso daí. Você falou que é muito difícil conseguir reaver, né, o dinheiro quando cai no golpe, mas existe alguma punição para quem vocês conseguem localizar, por exemplo, o infrator, a pessoa que está fazendo ali o golpe, localizou essa pessoa, ela tem uma punição? Sim, com certeza. Nós temos toda a legislação penal com os crimes correlatos que vão ser aplicados caso seja identificado a pessoa. No caso, por exemplo, de ser identificado, e muitas vezes isso ocorre, de que aquela pessoa faz parte de uma organização criminosa, também vai ser imputado a ela o crime de organização criminosa. Então, nós temos a legislação correlata isso. Agora, a polícia também precisa sempre de recursos, precisa de capacitação, e para isso nós precisamos de investimento constante dos nossos governos, que infelizmente nem sempre temos. Hoje faltam na Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, que é quem realiza esse tipo de investigação, 15 mil policiais. Então, infelizmente, muitas vezes, por mais que a polícia queira, a gente não tem condição, porque a gente não tem do Estado, do governo do Estado, os recursos necessários para investigar todos esses crimes. E, infelizmente, quando um crime fica sem investigação, a mensagem que se passa para a sociedade é a de impunidade e de que vale a pena praticar crimes. É contra isso que a gente tem que lutar. E esses crimes, a gente falou muito nessa questão financeira, mas existem outros crimes, por exemplo, a questão moral, a questão da pessoa divulgar fotos. É verdade. Como é que isso também tem uma punição diferente para isso, até mesmo da pessoa receber isso financeiramente,
sei lá, Sim, processar? com certeza. Como é que funciona? Por exemplo, falando, como eu disse no início, dos crimes contra a honra, né? Você hoje tem, de maneira muito recorrente, dentro das redes sociais, infelizmente com essa cultura de ódio que é disseminada também dentro das redes sociais, crimes contra a honra lá praticados. Então você tem injúrias, você tem difamações e calúnias que são praticadas. E isso vai ter uma repercussão tanto no âmbito penal, e aí vai gerar uma responsabilização penal desses crimes, mas também no âmbito civil, podendo gerar uma indenização pelo dano à honra da pessoa que foi ali vítima desse tipo de ofensa. É importante que as pessoas também tenham consciência que a internet, apesar de parecer, ela não é uma terra de ninguém. Então, muitas pessoas acabam praticando esse tipo de crime porque acham que estão ali protegidas por uma espécie de anonimato. Mas tudo que é realizado dentro da internet fica registrado. Nós temos os IPs, que são ali os registros. Se for uma conta falsa, uma conta fake, que a gente chama, Sim. a pessoa for lá praticar um crime de gordofobia, por exemplo, ou racismo, vocês conseguem identificar? Com certeza a polícia consegue rastrear por meio se for necessário, até representações judiciais para quebra de sigilo, aí aos provedores, às redes sociais também, e a gente consegue sim identificar esses autores. Por isso que também fica sempre a recomendação para as vítimas. Se você for vítima de um crime como esse, racismo, algo inaceitável que a gente não pode mais aceitar e tem que combater, não deixe de registrar, noticiar os fatos para que a polícia possa identificar o seu autor. E para quem pratica esse tipo de crime, fica também o recado: você não está impune. A polícia tem como investigar e vai chegar até você e você vai ser responsabilizado. Porque às vezes a pessoa fala, é o que você falou, é terra de ninguém. Então eu não vou atrás, eu vou perder o tempo, e acaba ficando com aquilo lá, levando esse fardo como se fosse dela, e realmente ela precisa ter um culpado, né? Tem que ter um responsável por aquela fala, por aquela atitude ali, porque não é terra de ninguém então, né, delegado? Com certeza não. E isso é um esforço constante do poder público, das forças policiais, para que a gente consiga cada vez mais regulamentar esse ambiente, que é um ambiente onde pode ser realizado muitas coisas positivas, onde a gente tem que preservar, sim, a liberdade de expressão, isso é muito importante, mas, de outro lado, não é um ambiente onde crimes possam ser realizados sem qualquer punição. Isso tem que ficar muito claro para toda a população. Tem um ministério que é específico que cuida disso? Tem a polícia que cuida, mas tem algum poder público que está junto ali, ou hoje a polícia está sozinha ali nesse... O combate a todo tipo de criminalidade, nesse caso especialmente, ele demanda um esforço de toda a sociedade. Então, claro que, por exemplo, no caso dos crimes virtuais, especialmente os crimes patrimoniais cometidos por meio de fraudes bancárias, a participação das instituições bancárias, da Federação dos Bancos, da FEBRABAN, essa interlocução com o poder público, com as forças policiais, a colaboração da sociedade civil é fundamental, né? De outro lado, também nós temos o poder legislativo. E aí a responsabilidade dos nossos representantes eleitos em olhar para esse tipo de situação e se comprometer a combater esse tipo de impunidade por meio da realização de leis cada vez mais eficientes e mais duras contra esse tipo de crime. A criminalidade, de uma maneira geral, ela é algo que se transmuta de maneira muito rápida. A criminalidade, ela é dinâmica, porque o crime ele encontra sempre brechas. O criminoso, ele encontra brechas para prejudicar o trabalhador. Todo dia, enquanto o trabalhador, o cidadão que respeita as leis, ele acorda com o objetivo de ganhar o seu pão dignamente dentro da lei, do outro lado tem o criminoso que vai fazer o inverso. Ele vai estudar maneiras de atrapalhar a vida desse cidadão, né? De ganhar dinheiro de maneira ilícita por meio do prejuízo ao trabalhador. Então compete ao Poder Legislativo estar sempre à frente desse tipo de situação para que a gente consiga punir e coibir da melhor maneira possível o crescimento da criminalidade. É tão organizado o negócio, né, doutor? Porque hoje a gente tem várias plataformas de vendas online, e-commerce, e a gente vê que isso também, a pessoa entra lá dentro desses e-commerces grandes para praticar golpes. Então anuncia um produto e ele não existe. Muitas vezes a pessoa paga, espera chegar esse produto e não existe. Ou então, quando chega, a caixa está vazia. E isso também se enquadra dentro disso? Sim, com certeza. A grande maioria desses casos vai se enquadrar dentro do tipo penal do crime de estelionato. Então é um crime e vai ter punição.
tem como identificar os culpados. Queria dar aqui uma sugestão, uma recomendação para prevenção de crimes de estelionato de um modo geral e que se aplica também a essas fraudes virtuais. O estelionato ele é um crime que ele opera mediante as grandes 3 fraquezas humanas, que são a ambição, o medo e a paixão. Então, a ambição, fature R$20 mil por mês, trabalhando apenas 2 horas por dia. Se você tem interesse, forneça o SMS que acabamos de lhe enviar. E aí você vai ter o seu WhatsApp hackeado, né? O medo, regularize imediatamente seus dados cadastrais enviando toda a sua documentação, a cópia dos seus documentos pessoais. Caso contrário, a sua conta será imediatamente cancelada. E a pessoa vai enviar os seus documentos e vai dar de bandeja tudo que o criminoso precisa para praticar um estelionato contra ela. E de outro lado também a paixão, né? Encontrei o amor da minha vida num aplicativo de relacionamento e vou até um encontro num lugar desconhecido, sem qualquer medida de segurança. E aí também ela se coloca à disposição, infelizmente. Muitas vezes ela vai até o encontro do criminoso. Então, se a gente se mantiver sempre atento e alerta em relação a essas 3 fraquezas, que são fraquezas inerentes a todos nós, a gente já reduz drasticamente a chance de sermos vítimas de estelionato. Olha, doutor, obrigada. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. Passou tão rápido, né? Passa rapidinho quando o assunto é bom, o papo é bom. E eu sei que você que está aí nos assistindo já assimilou tudo que a gente está falando aqui. Eu espero que você não caia em nenhum desses golpes. E se porventura acontecer alguma coisa, eu sei que a polícia também está super preparada para também ajudar. Muito obrigada, delegado, mais uma vez. Quero que você passe seus contatos para a gente. Assim, convido todos a seguir lá o nosso trabalho nas redes sociais, @delegado_Gustavo01, onde eu passo sempre justamente dicas de prevenção a crimes em geral. Procuro também orientar, sempre dentro do possível, as pessoas que nos procuram. E o WhatsApp também do delegado Gustavo, que é o 11 99592 4441. Então, as redes sociais, Instagram e Facebook, @delegado_Gustavo01 e o WhatsApp 011 99592 4441. É sempre um prazer trocar uma ideia com vocês aí. Obrigada, delegado Gustavo Mesquita aqui com a gente no Sempre Melhor.